Um largou a faculdade e vinha de falência no dropshipping. O outro chegou a vender CDs na rua junto com a noiva para poder pagar o casamento. Eles não se conheciam, mas uma live da Channels uniu os dois. Começaram um projeto juntos e 12 dias depois, canal monetizado. 45 dias depois, R$ 102 mil faturados. Como eles fizeram tudo isso? Tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste na internet. Sou o Gui Dias, está começando mais um Channelscast. Hoje eu estou muito animado, porque a gente tem uma dupla aqui especialíssima. Dois amigos que se conheceram no clube e hoje estão com o canal aí faturando alto, cheio de resultados. Senhoras e senhores, com vocês, Tiago e Tiago, nossos amigos Tinago e o Trintini. Como é que vocês estão? Tudo Fala, bem? galera. Prazer em participar aí, estar junto com vocês. Bora pra cima. Valeu. Fala, rapaziada. É um prazer estar aí mais uma vez. Novamente estamos aí agora num formato diferente, né? Estou aí com meu xará, meu sócio, e eu espero poder agregar aí vocês, poder passar uma visão massa aí para vocês sobre o nosso processo e tudo mais. Exatamente. O Tinac e o Trintini, cada um tem já um Channelscast separado. Vocês veem, os garotos são bons, né? Inclusive no final, tela final, eu vou botar aqui os dois separados. Mas hoje a gente vai falar desse canal deles aqui, Juntos em Sociedade, que em pouco tempo tiveram já grandes resultados. Mas antes, é claro, vou pedir para vocês, meus amigos, contem pra gente aqui rapidinho como é que foi a história, o background de vocês, né? Antes, lá atrás, até vocês hoje chegarem a monetizarem seus próprios canais e chegar até hoje aí nessa sociedade bacana que vocês criaram. E lá, Thiago. Bora lá então, cara, em 2022 eu estava na faculdade, como todo mundo, né? Eu comecei a ver muito conteúdo sobre digital e coisa, e eu sempre me perguntei, pô, se eu for muito bem na faculdade, eu for um aluno nota 10 assim, eu não era um aluno nota 10 lógico que não, mas eu me perguntava, pô, se eu fizer a mudança, eu me tornar o aluno nota 10, quanto eu vou conseguir ganhar no final dessa faculdade? E aí, na época, eu fazia TI, né, ciência da computação, e na época, assim, eu já conhecia uma galera que estava ganhando muito bem, mas também pelo boom que estava acontecendo na época de pandemia, né? Muita vaga home office, muito salário bom. E aí, tipo assim, eu tinha colega na faculdade que entrou comigo e estava ganhando muito bem, tipo assim, na minha visão da época era muito bem, o cara tava ganhando, nossa, 8 mil, 7 mil, e eu pensava, pô, e eu fazendo um estágio ganhando R$ 500, sabe? E aí eu comecei a me perguntar bastante sobre o digital e tal, né? Eu comecei a consumir bastante conteúdo sobre. E aí eu trabalhava numa startup de computadores, de hardware, né? Numa cidade vizinha, onde eu fazia a faculdade. E eu não tinha muito tempo para viver a vida. Enfim, eu acordava muito cedo para ir trabalhar, voltava de noite, tinha que ir para a faculdade. E repete o ciclo infinitamente. E eu pensava, pô, mas se eu estiver ganhando bem e não tiver dinheiro e tal, eu não estava ganhando bem ainda, eu já estava pensando nisso. E aí foi acontecendo as coisas, eu aplicava sempre para vaga de estágio, de desenvolvedor e tal. E aí um dia eu passei numa vaga de estágio e eu já não era mais estagiário, foi em 2022, ali no início de 2022, eu já não era mais estagiário, eu estava ganhando uns dois e pouco, 2 mil e alguma coisinha assim. Não dava para viver muito bem, dava para pagar as contas, né, o aluguel, a faculdade era financiada, não conseguia ter um final de semana, tipo assim, se eu tirasse dinheiro de um canto ia faltar no outro, né? E aí eu tinha ajuda do meu irmão também, o meu irmão é uma peça muito fundamental, meus dois irmãos são peças muito fundamentais na minha jornada. O Bertrand, eles são gêmeos, né? É o Bertrand e o Natan. Caramba. Os dois sempre me ajudaram muito, o que eu precisava. Tipo assim, às vezes eu não tinha dinheiro para sair com meus colegas. Pô, tem colega meu, a gente nem conversa mais, mas que a gente já saiu e o cara, tipo assim, pô, não, eu pago pra você, sabe? E, enfim, os meus dois irmãos sempre me ajudaram muito quando eu precisava, tipo assim, dar uma saidinha. Eles mandavam, assim, uns R$ 50 ou alguma coisa assim para mim, sabe? E o Bertrand, em específico, a gente fez um negócio depois. Mas voltando, eu fui aceito no estágio, só que se eu aceitasse o estágio, eu ia voltar a ganhar R$ 500 por mês
e eu não ia conseguir me manter mais na cidade que eu estava. E aí foi um salto de fé que eu dei. Eu pensei, bom, eu vou voltar para casa dos meus pais, vou fazer esse estágio, eu vou passar, e daí eu volto e termino minha faculdade já efetivado, trabalhando home office e tal. Fiz isso, eu pedi demissão da empresa lá, eu falei, pô, surgiu uma oportunidade de estágio, para mim faz mais sentido a longo prazo e tal. Eles entenderam de boa, eles gostavam bastante de mim, eu gostava muito deles também, era um ambiente, assim, foi o melhor ambiente que eu já tive de trabalho lá, né? E aí aconteceu isso. Voltei para casa dos meus pais e aí eu já voltei cheio de dúvida, né? Porque, pô, tive que voltar e tal, não tem dinheiro e talvez essa seja, entendeu? A única oportunidade que eu tenho. E aí eu estudei muito pro estágio, a gente fez o projeto era em grupo e no meio desse tempo eu já estava consumindo conteúdo, né, digital. E eu pensava, pô, eu vou passar nisso, e como eu vou estar home office, eu vou começar a fazer um side hustle, né? Os gringos chamam de side hustle, que é tipo assim, eu vou começar uma coisa a mais, porque daí eu já vou estar ganhando ok, e eu vou conseguir ter tempo para lidar aí com um negócio a mais. E aí eu já estava estudando, e eu pensei, pô, vou começar a fazer dropshipping e tal, e daí eu já estava estudando para fazer loja e tal, enquanto eu estudava para o estágio. E aí, na última semana do estágio, a gente apresentou o negócio na segunda e eu já estava com um sentimento ruim, de, tipo assim, eu não tinha gostado do que eu estava fazendo, eu não tinha gostado mesmo. Inclusive, teve amigo meu que saía comigo na época que falou, pô, e aí, tipo assim, tu passou no negócio, mas tá mais triste que o normal, sabe? Parece que tu tá infeliz fazendo o negócio. Só que eu tinha muita dúvida na minha cabeça, realmente, né? Porque, pô, já tava numa fase assim que eu pensava, e agora? O que eu vou fazer se isso der errado, né? Eu tava focando muito mais no medo, na ansiedade, assim, né? Beleza, aí na semana que eu apresentei o negócio, eu já mandei, no mesmo dia eu já mandei mensagem pro meu irmão. Meu, eu tô com uma ideia de negócio, quer embarcar comigo nessa loucura? Essa jornada, e eu falei para ele isso, e ele disse, bora, o que tu vai fazer? Eu falei, eu vou fazer dropship. Só que assim, eu não tenho dinheiro, eu tenho tempo. E aí, se tu quiser patrocinar, a gente divide as tarefas, e aí eu boto o tempo, a gente faz o negócio acontecer, e aí depois tu, enfim, larga teus clientes, que ele é designer, né? Ele tinha bastante cliente na época. E eu falei, tu larga teus clientes, tu já manja de design, é uma skill que a gente já vai matar, então eu só preciso aprender todo o resto. E eu pensava, pô, eu vou conseguir. E aí eu lembro que em 2022 estava tendo a Copa, né? E o Bertrand, ele tem um smartwatch da... Não lembro a marca, mas enfim, e ele tinha o Mercado Pago conectado no smartwatch. E aí a gente começou em setembro, que foi quando os caras, eles rejeitaram o nosso trabalho, né? No caso, a gente fez a apresentação do trabalho e aí rejeitou todo mundo do grupo. Ninguém passou, todo mundo ficou, bah, que merda. E aí, nesse tempo eu tinha pegado todas as matérias online, né? E era tudo matéria de empreendedorismo. E eu pensei, ó o sinal aí, ó o sinal. Todas as matérias, aquelas matérias complementares de faculdade, sabe? Tipo assim, desafio do empreendedorismo e não sei o quê, não sei o quê. Enfim, a gente começou em setembro e em dezembro a gente teve a primeira venda. Olha que doideira. Aí nós estava aqui em casa assistindo o jogo da Copa e ele estava deitado assim no sofá e do nada deu uma notificação no smartwatch dele, assim, venda. E daí a gente ficou assim, meu Deus, a gente vendeu a primeira coisa. E daí nós estávamos muito felizes, ali em dezembro de 2022. Foi passando, a gente começou a vender mais, otimizar as coisas, a gente entrou em mentoria, a gente conversava muito com muita gente. É a mesma coisa que a gente faz no canal Dark, né? Eu acho que o mais importante, assim mesmo, de qualquer modelo de negócio na internet é o network. Tipo assim, Boa. o networking, ele te mostra que é possível e você se conectar com as pessoas certas vai fazer você ganhar mais dinheiro. É a lógica do negócio. Então, a Tinos tem um peso muito importante nisso. Eu ter conhecido o Thiago também foi por causa disso. A gente se conheceu numa live, né? Mas, voltando ao assunto do Drop, a gente começou a vender mais, testar mais produto. E aí a gente passou 2023 inteiro vendendo bem. Não sobrava muito dinheiro. Tipo assim, eu ganhava, às vezes, um pouquinho mais que meu estágio,
porque aí tu não pode simplesmente tirar o dinheiro também, né? Porque é o caixa da empresa, daí. E aí a gente, tipo assim, eu tirava um dinheirinho para pagar minha academia, essas coisas. E às vezes dava uma saída, não gastava muito também, tava na mentalidade, pô, eu tenho que virar, tenho que virar, tenho que virar. E nada acontecia. A gente testava muita coisa, nada dava certo. E aí, no finalzinho de 2023, veio a tal da taxação, né? O governo implementou o negócio ali de taxar as encomendas. E aí a gente tinha um caixa que não era muito grande, não. E começou a dar muito chargeback, muito reembolso na loja e muito cliente incomodando, assim, eu já não conseguia mais trabalhar com aquilo na cabeça. E a gente já tinha vendido 100K, só que desse 100K, a margem saudável do drop é tipo assim, 30%, se tu manda muito bem, senão ela é um pouquinho menor, né? Então, desse 100K, a nossa margem era tipo assim, uns 19, 22% por aí. E aí começou a dar tanto chargeback, coisa, e eu tava enlouquecendo. O meu irmão já tinha desanimado também, sabe, da loja, assim, ele não tava mais botando tanta fé. E aí nós já tava morando junto, a gente já tinha ido morar junto. Só que ele tava arcando com as despesas ali no primeiro mês. No segundo mês, morando junto, a gente já faliu. Olha que doideira. E aí, pô, de Caramba. novo, voltar para casa dos pais. Eu já tava, nossa, que saco esse negócio de internet. Acho que eu vou fazer um currículo, não sei. E aí, no início do ano, a gente fazia criativos, né? No Drop tem essa parada de fazer o criativo. E aí eu consumia conteúdo também, e um dia eu mandei mensagem para um cara, porque a voz dele era muito real. Só que eu percebi que a voz dele falava os números, tipo assim, em inglês. E eu pensei, ué, por que o cara faz isso? Será que é pro engajamento e tal? Aí eu mandei mensagem para ele, perguntei qual era a voz e tal, que ele usava. Ele me falou que era Eleven Labs. E aí, Hum. beleza, esse foi um ponto importante, porque era no TikTok isso. Ele me respondeu e tal, e eu falei, pô, legal, mano. A hora que tu monetizar esse canal, tu vai ganhar uma grana massa, né? Eu fiquei sabendo que o TikTok tá monetizando aí e tal. Ele falou, então, mano, eu já tô fazendo 500, 600 dólares por mês. E aí isso Ó, abriu a minha mente no início de 2023, isso. No foi. início de 2023, abriu a minha mente, só que eu pensei, vou fazer o jogo virar com drop. Deixa isso de lado. E aí, no processo ali, nós estava falindo, eu tava caminhando direto, saindo, fazendo bastante caminhada, e um dia eu saí caminhar com um amigo, e aí eu fui botando para fora, falei, pô, nada dá certo, o negócio tá tudo desmoronando e tal, né? E aí ele falou, mas e o TikTok? Tu já tentou? Aquilo lá que você tinha me falado, que tem gente ganhando dinheiro e tal. E eu pensei, pô, é verdade, né? E aí cheguei em casa e eu pensei, eu vou monetizar um canal no TikTok e eu vou fazer o negócio, vou conseguir ter uma renda ao invés de eu ir trabalhar para outra pessoa de novo, sabe? E aí eu cheguei em casa, comecei a procurar coisa no TikTok, assim, o que eu poderia fazer. E aí eu encontrei uns caras narrando indiano, e eu pensei, pô, mas não é difícil fazer isso, eu acho que é só procurar por Indian Food ali, alguma coisa assim, eu vou achar o vídeo original e eu jogo a voz do Eleven Labs em cima. E Boa. eu sabia que a voz era do Eleven Labs, né? E aí eu falei pro meu irmão, eu vou monetizar um canal no TikTok. Ele falou, tenta. Só que eu já tava, tipo assim, eu vou monetizar, entendeu? E aí eu comecei a produzir, tipo assim, no terceiro, quarto vídeo já estourei muito lá. E eu monetizei o canal no TikTok em pouco tempo também. Foi tipo assim, uns 3 dias eu já monetizei. Eu pensei, não pode ser que é tão fácil assim. Não pode ser. As coisas não são fáceis assim, né? A gente tem essa mentalidade quando tá transicionando do padrão aí pro digital, né? Enfim, eu monetizei o canal, nos primeiros dias já deu uns dólares ali, ficava pensando, pô, mas e se isso fosse YouTube? E se eu conseguisse fazer isso no YouTube? E aí eu já pensava nisso, né? E aí eu comecei a tentar me conectar com pessoas que faziam o mesmo, né? Viviam do TikTok Dark, enfim. Procurei por comunidade, na época não tinha muita coisa, hoje em dia já tem mais comunidades mais estruturadas, né? E aí no primeiro mês do TikTok eu fiz assim 400 e poucos dólares. Já deu para eu Boa. aliviar, assim. Eu falei, não, eu vou botar isso, uma parte desse dinheiro como caixa na empresa, para a gente continuar fazendo drop. E aí eu recebi, eu botei o dinheiro, a gente continuou rodando anúncio, só que aí no outro mês, tipo assim, a gente já se desentendeu e aí pensando, então vamos fechar aí a loja, né? Vamos cada um seguir o seu caminho e tal, já era. Antes que as coisas se estragassem, né, entre nós, a relação ali. E aí a gente fez isso, eu continuei no TikTok, aí eu
comecei a jogar o conteúdo pro Instagram, pro Kawaii, pro YouTube. Monetizei no YouTube Shorts também, depois de um tempo. Só que o Shorts paga quase nada. E aí eu continuei vivendo disso, tentando monetizar novos canais no TikTok, ganhando ali $600 por mês, 500, às vezes 1.000, no melhor dos casos era $1.000, daí quando estava $1.000, eu pensava assim, meu Deus, que coisa boa, tá acontecendo. E aí no outro mês caiu uma conta, alguma coisa assim, sabe? Depois que o TikTok ele tem esse problema, né? Ele derruba bastante conta sem contexto nenhum, ele só problema de segurança, toma, caiu, já era. E aí nesse caminho eu conheci muita gente, tipo assim, eu fiz muito network. E no final, em 2024 ali agora, na metade do ano, eu tava tentando fazer conteúdo para gringa, porque aí na gringa tem o negócio do TikTok, o RPM é maior, ele paga tipo assim, $1, $2 a cada 1.000 visualização. Eu tava tentando, não dava em nada, e aí eu conhecia gente que tava ganhando muita grana com isso. E eu continuava, eu vou conseguir. E aí no mês que eu consegui, minhas contas caíram. E aí pô, nesse tempo que eu fiquei tentando empreender, eu acumulei dívida também. Porque daí tinha o financiamento da faculdade, eu deixei de pagar porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu pensava, não, eu vou virar no negócio e vai dar certo. E aí tava com o nome sujo e tudo mais. Eu consegui regularizar isso no início de 2024. E aí, na metade do ano, eu abri uma conta num banco aqui da cidade e eles me deram um cartão com R$ 1.000 de limite. E aí eu já estava namorando a Channels fazia tempo. Eu já assisti uns Channels Cast. Eu pensava, pô, se for pro YouTube, o negócio vai ser louco. E aí, no nosso grupo de networking ali, teve o mês em que as coisas começaram a dar certo para mim, eu perdi 3 contas no TikTok, os outros amigos também perderam outras contas, e aí a gente pensou, pô, não vai ter como viver disso aí, né? E o que nós vai fazer? No Macau, um amigo nosso, o Vitor, ele não entrou na Channels ainda. Então, Vitor, se tu estiver vendo isso, por favor, venha para Channels. Ele falou assim, pô, vocês têm que entrar na Channels, não sei o quê. O negócio lá é muito doido. Olha os Channels Cash, não sei o que lá, isso e aquilo. E aí a gente começou em grupo a namorar a ideia, né? E todo mundo entrou pra Channels. E aí, tipo assim, Menos o Vitor. menos o Vitor. Vitor, entre pra Channels. Se você estiver vendo isso, você tem que entrar pra Channels. Todo mundo namorou o negócio, e aí eu tinha R$ 1.000 de limite. Vocês tinham feito uma live em setembro, se eu não me engano. Foi em setembro que eu entrei. No início de setembro ali, eu tava tendo live, coisa. Conversei com o atendimento ali. E o valor era. Eu não lembro certo, mas eu sei que não ia bater o limite no parcelado, sabe? Os R$ 1.000. E aí eu chamei meu irmão. Aí eu falei assim, porque o TikTok ele não quis aprender o TikTok. Eu falei, eu vou ir pro YouTube Dark. E aí a gente continuou conversando assim, e daí no outro dia eu falei, mas tu não quer entrar comigo? Porque, tipo assim, ele já tinha entrado comigo no Drop, né? E aí eu pensei, pô, vai que ele tá meio traumatizado e tal. Eu falei, tu não quer comprar comigo? Aí a gente consegue parcelar em 2 cartões ali, cada um vai pagando, aí já era. E ele falou, olha, dá pra ser, eu já tirei um tempo aí pra mim, né? Porque ele não tinha feito nada além de trabalhar ali pros clientes dele depois que a gente faliu a loja de Drop. Ele entrou pra Channels, eu entrei pra Channels, eu monetizei o primeiro canal com 6, 7 dias, eu acho. Uau. Foi uma coisa assim. Em setembro, aí a gente entrou e todo mundo começou a engolir a Channel. A gente nem conversava mais direito. A gente só assistia a aula e depois vinha assim, e, tipo, entrava numa call e falava: Ó, esse nicho os caras faz isso, olha só que doideira, os caras estão fazendo isso e aquilo. E aí, em setembro, todo mundo já estourou. Tipo assim, no primeiro mês de setembro, eu ainda tinha TikTok, algumas contas no TikTok, e daí foi o meu melhor mês do TikTok. Eu ganhei $1.900, e aí. Com o YouTube eu já ganhei $1.400 no primeiro mês, assim. Aí já tinha dado aí uns 18, não, uns 15, R$ 16.000, por aí. Somando os dois, né? E eu pensei, eu vou largar o TikTok e o negócio vai acontecer. E aí meus amigos, eles também monetizaram, tipo assim, canal fazendo em 3. Tipo assim, para começar, eles se juntaram em 3 para pegar o negócio. Monetizaram o canal BR, viram que era um RPM era ruimzão, daí eles se desvincularam, cada um subiu o seu, e aí todo mundo estourou ali já no final do ano, né? Esses aí. Eles, assim,
Eles ganham muito, muito dinheiro. Eles só não aparecem. E aí, beleza, aconteceu tudo isso. O meu irmão fez o canal dele, ele começou em setembro também. A gente tava estudando, e aí a gente começou a trocar ideia, trocar ideia. Ele fez 55 vídeos até o final do ano e ele não tinha monetizado ainda. Não, foi 52. E ele tava para largar o canal. Era um canal Will, né? E aí a gente entrou no Macau, eu passei para ele todos os prompts que eu tinha. Eu peguei muita coisa de vocês e muita coisa eu fui readaptando, fui mudando, testando, enfim. E aí eu passei meus prompts para ele e eu falei, ó, o que tu tá fazendo de errado aqui é que tu tá jogando, tu tá, tipo assim, tuas variáveis são muitas, entendeu? Não tem como tu mapear isso. Por exemplo, a thumb dele, às vezes ele mudava a thumb, e aí a minutagem também não era certa, e aí o assunto era diferente, e aí é difícil para o algoritmo indexar, né? Esse canal em específico, que o meu irmão, ele faz os negócios que ele quer consumir, entendeu? Então, esses canal em específico é mais difícil de indexar, né? Para o algoritmo começar a entregar. E aí, com 50 e poucos vídeos, ele acertou bateu tipo assim, 2.000 visualizações. E eu falei, ó, fecha para esse vídeo, então, porque depois disso é só sucesso. Foi lá, ele monetizou o canal. Nos últimos dias do ano ali, do dia 26 ao dia 30 e pouco, ele fez bruto, assim, uns 7 mil e alguma coisa. E Olha, aí ele conseguiu tava fazer tendo. isso. Foi no final do ano, né? Né? RPM RPM dobrado. bombando ali, coisa. E aí, final do ano, ele fez isso em uns 3, 4 dias, eu acho que foi. E ele tava ganhando 3 e pouco, sabe, no mês. E ele já tava muito feliz. E aí ele continuou tocando o canal e tal. Então, tipo assim, o negócio que eu falei no print lá o Thiago mandou um print lá na sala de conquistas. E eu falei também um pouco, né, sobre a nossa jornada. É que a minha jornada não é só mais minha, né? Eu já consegui ajudar muita gente, muito amigo meu também conseguiu monetizar canal, tipo assim, a gente trocando ideia, eu mostrando como funciona tudo e tal. Enfim, do final do ano para cá, minha vida virou do avesso, porque eu tava ganhando, tipo assim, no final do TikTok ali, julho, agosto, eu tava ganhando 1.400, 1.500. E aí juntava com mais um pouquinho do Kawaii ali, abandonei o canal, era o Narrando Gororobs. Se alguém conhecer, larga aí nos comentários, o Narrando Gororobs. Famoso narrando Abandonei, gororobas. Muito bom. abandonei o canal. E aí, de setembro até dezembro, eu fiz assim uns 70k. E Uau. em uma das aulas que o Cassiano mostra lá, eu acho que é os 4 pilares, os quatro compromissos, uma coisa assim. Ele fala para tu escrever em um papel um símbolo que representa o que tu quer, do lado direito, como tu vai se sentir quando tu conquistar aquilo, e do lado esquerdo 3 metas. É uma coisa assim. E aí eu botei lá que eu queria fazer 50 mil até o final do ano. E eu tinha começado em setembro. E eu pensei, pô, é um negócio ambicioso. Eu vou ter que correr bastante, vou ter que estudar muito e tal. E aí foi uma época assim que eu parei de tudo. Eu não saía mais de casa, não ia mais na academia, eu só trabalhava, me conectava com quem eu tinha que me conectar. E aí, até dezembro, veio o convite para eu ir pro Channels Cast, eu abri empresa, e tudo deu muito certo, né? E aí eu continuei testando novas coisas, né? Testando novos nichos, testando abordagem diferente para nicho e tal. Teve um canal, não, 2 canais que deram certo, só que eles não geraram tanto de receita que eu queria e eu matei eles. E aí eu continuei nessa e eu tava tentando monetizar nos Estados Unidos e eu não conseguia. Eu não sei por que eu tinha essa barreira, eu não conseguia. E aí, testando muita coisa, consumindo muito conteúdo. Em abril, o Bianco me chamou um dia, numa manhã assim, ele falou: bom dia, não sei o quê, eu tenho um convite para te fazer. Eu falei: o quê? Eu falei para ele: bom dia, lindo dia, eu falei para ele. E daí ele disse: você tá prestes a conhecer o cara que fala isso. Aí ele me chamou para uma live com o Cass, e a Sofia e o Thiago. E aí foi quando a gente se conheceu, né? Enfim, eu e o Thiago, a gente tinha amigo em comum. Então o Thiago me chamou para Macau pra gente. A gente tava meio nervoso, né? Ele me chamou para Macau antes da Cal. E aí a gente entrou, trocou uma ideia ali, bateu o santo, né? E a gente saiu da live com um gás absurdo, assim, um gás absurdo. Eu já tava meio desanimado de tentar fazer canal nos Estados Unidos. E aí o Thiago falou, na mesma semana, ele falou: você não quer começar um canal em conjunto? E aí eu tava com tempo sobrando, e eu pensei, bom, eu vou matar tudo que não tá dando certo, e
eu vou fazer esse canal com o Thiago. A gente entrou no Macau, a gente fez uma análise ali e tal. E aí passou um canal na thumb, na miniatura, sabe? Passou uma miniatura assim, e eu olhei para aquele canal e falei, por que a gente não faz isso? Olha só. Porque eu já tava vendo para começar nesse nicho. Eu pensei, por que a gente não faz isso? E aí ele falou, por mim pode ser, pode ser. E aí a gente fez o negócio. A gente, pô, fez uma análise muito boa, mas eu vou deixar o Thiago falar um pouco, depois a gente fala sobre isso. A gente fez uma análise muito boa, desenvolveu o prompt, fez tudo certinho. A gente já tinha uma previsão quando a gente começou de quando a gente ia matar o canal, porque pelo que a gente tinha analisado no nicho, o pessoal começava sempre postando 2 vídeos por dia, e a média era, tipo assim, monetizar com 70 vídeos, mais ou menos. Então a gente pegou ali, começo de abril até o final de abril, nós ia postar quantos vídeos fosse necessário. E na primeira semana o canal já começou a entregar. E a gente já fechou para um subnicho ali e monetizamos em 12 dias. E agora eu vou passar a palavra aí pro Thiago, porque eu falei bastante. Agora, para, passa pro Trentini, aí a gente vai voltar depois aqui. Boa, meu amigo, gostei. Cara, é engraçado essa aula aí que o Thiago fala, que ele viu, eu acho que é a aula do superpoder, não é? Onde tu divide ali a folha e tu põe as metas e tal. E, cara, essa foi a aula também que mudou a minha mente. Tipo, exatamente o mesmo assim, eu consegui enxergar o porquê eu queria ter esse resultado, e ali eu vejo que começou a caminhar tudo. Mas, assim, ó, desde pequeno eu já tinha essa visão de que, pô, eu queria ter uma qualidade de vida boa e eu queria ganhar bem, só que eu também não sabia muito quanto que seria esse ganhar bem. Eu lembro de ser bem pequeno, cara, de ter, tipo, imagina com 7, 8 anos de idade, e eu ver na TV um juiz falando algo e ele com uma vida muito boa. E aí eu lembro de perguntar pro meu pai. Falei pra ele, pai, quanto que o juiz ganha? Aí ele falou, cara, o juiz, pô, isso o quê? Em 2005, imagino, por aí. Aí ele falou, cara, eu acho que um juiz ganha uns R$ 8.000. Eu pensei, pô, é muito dinheiro, tipo, eu vou ser juiz. Aí eu achei em casa tinha um livro de direito, eu pensei, pô, vou decorar isso aqui. Eu perguntei pra ele, pai, o que que precisa para ser juiz? Ele falou, precisa conhecer lei. Eu falei, pronto, tem um livro aqui de direito, vou decorar a lei. Todo dia eu pegava o livro e ficava decorando lei. E aí chegou no tempo que eu pensei, não, isso aqui é muito difícil, cara. Deve ter algum outro jeito. Não pode ser o único caminho. Mas, pô, criança, inocente. E aí, cara, fui crescendo, ali, tipo, começo da adolescência, 12, 13 anos de idade, eu já comecei a me interessar por design, até por necessidade, às vezes, da família, tipo, alguém, às vezes, quer imprimir um cartão de visita, ou sempre fui muito na igreja, criado na igreja, já precisa fazer uma foto de um culto. Eu era o metido que, pô, tinha um computadorzinho ali, vou fazer, e fazia minhas artes ali no época o Paint, nem sei o que tinha na época. E aí, cara, ia fazendo um negócio bem amador, sabe? E, pô, me interessei por design, curti muito design, aprendendo e pesquisando mais por design, a gente não tem como não conhecer o mercado digital em si, né, o marketing. Aí, pô, peguei aquela época dos primeiros ali, tipo, Érico Rocha, aí veio Alex Vargas, essa galera tipo, que falava muito sobre venda. Pô, daí eu maratonava aquilo louco, assim, ó, doido, cara. Não, eu preciso fazer algo na internet que é muito legal. E, pô, isso, querendo ou não, tipo, sendo novo, não sabia muito bem como fazer, mas, tipo assim, é aquele negócio que tu vê que é possível e não tem como desver, né, cara? Aí tu vê todo mundo trabalhando em algo que eu já entendia que era ruim. Eu via as pessoas, tipo, pô, numa chuva no ponto de ônibus, cara. Eu pensava, pô, isso aí eu sei que eu não quero. E aí eu sei que aqui tem um cara na internet que tá ganhando dinheiro da casa dele. E eu sempre fui muito caseiro, cara. Tipo, se me convidar pra ir pra um rolê ou pra ficar em casa tomando café e ler um livro, pô, é a minha vibe. Tipo, eu curto ficar no meu casulo e é a minha forma de relaxar. E aí, cara, conhecendo esse mercado, pô, algo que eu gostava, mas não era tão fácil fazer dinheiro com isso, você tem que saber muita coisa, eu muito novo. No Brasil ainda não tinha muito conteúdo assim, era sempre os mesmos ensinando a mesma coisa. E a vida me deu um tapa na cara que eu tive que ir pro mercado de trabalho porque, cara, tipo, vida é real. Então, entrei no emprego, ali com os 17, 18, claro, já tinha trabalhado com outras coisas, mas tipo, nada fixo assim, né, de fazer um bico ou outro e tal. E aí comecei a trabalhar de 17 para 18 anos em uma loja de shopping.
uma loja de roupa. E, pô, foi uma experiência terrível, assim, cara. Porque, pô, era novo, não tinha experiência, e vendedor. Cara, eu, em perspectiva, eu gostava de ficar na minha casa, cara. Daí agora tem que ficar rindo pra todo mundo e vendendo coisa que... Pô, material de esporte, tá ligado? E, pô, meu esporte é o quê? Eu não gosto de nada. Aí, pô, tive muita dificuldade, cara, de fazer tudo. Aí quebrei a cara, né, trabalhando, tipo, mas precisava ajudar em casa. Aí eu segui isso, mas segui sabendo que eu não queria aquilo para mim a longo prazo. E aí chegou um momento, eu creio que 1 ano ou 2 depois eu fui para outro emprego, onde uma empresa precisava, na verdade uma empresa pequena de vendas assim de utensílio doméstico, ela se mudou para um local maior e precisava de alguém para trabalhar no sistema cadastrando produto. Como eu já entendi um pouquinho ali de informática, um conhecido meu indicou e falou: tem um carinha ali que mexe com o computador e vai fazer isso. Cara, fui, cadastrei os produtos e tal, e ali naquela empresa, até hoje, cara, eles pediram minha carteira para assinar e eu nunca mais peguei a carteira. Eu deixei lá e eu saí de lá falando: cara, eu nunca mais vou trabalhar. Tipo, no local de CLT. Eu vou empreender, vou fazer algo por mim. E, pô, eu tive o privilégio de crescer numa família que, mesmo tendo dificuldade financeira, meus pais me deram uma estrutura boa no sentido de educação e de eu ter acesso à cultura. Tipo, pô, meu rolê com meu pai era ir numa feira do livro, então, cara, eu ia e eu tenho um livro aqui até hoje, cara, que é Os Segredos da Mente Milionária. Pô, eu tenho aqui uma das primeiras edições, que eu lembro de eu ser muito novo, estar na feira do livro com meu pai, ver o livro e falar: pô, eu quero ler isso aqui, tipo, eu quero prosperar. E aí sempre foi um objetivo muito grande, cara. E aí, pô, cresci com essa mentalidade. Então eu agradeço por ter esse privilégio, sabe? De mesmo com dificuldade, os meus pais me proporcionarem esse lado bom, assim. E aí, cara, comecei a namorar, hoje eu tô há 14 anos com a minha esposa, mas no começo do nosso namoro a gente já decidiu empreender junto. Então a gente, no comecinho ali, a gente teve uma loja, não sei se na cidade de vocês tem, que antigamente era loja de R$ 1,99. Tipo, hoje tem loja do É, 5, tudo 10. E aí a gente montou uma lojinha daquela, que na verdade era fruto dessa loja maior que eu fui trabalhar no sistema. O dono um dia chegou para um funcionário e falou: cara, tu quer comprar minha loja? E o funcionário deu risada para ele e falou: cara, não tem condições de eu comprar. Era uma segunda loja, tipo uma franquia em outro bairro. E, pô, eu novão, né, cara? Tipo, iniciando a vida, o patrão chegou pra mim e falou: Thiago, tu quer comprar minha loja? Eu falei: quero, cara, vou comprar tua loja. Eu falei: não sei como, mas eu quero. Tipo, se ele tava disposto a confiar, ele falou: cara, então pega minha loja e paga como tu puder. E aí eu fechou, cara. Peguei a loja dele sem saber de nada da vida assim, ó. Cara, nada, nada. E foi eu e a minha esposa tentar a sorte ali. Falimos a loja, obviamente. Dali a gente tinha juntado um dinheirinho, a gente abriu um brechó, a gente trabalhava eu e ela. E só que assim, o digital martelando na minha mente o tempo todo. Cara, eu não conseguia desver o que o mercado digital era capaz. E aí, ali, trabalhando no brechó, eu tinha um escritóriozinho, eu ficava trabalhando com meu notebook velhão. E ali eu vi um curso de programação. E aí eu pensei: cara, é algo que eu curto, eu acho que dá dinheiro fazer site, então eu vou entrar nesse ramo. No dia que eu comprei o curso, eu não sabia uma linha de programação, quase como tu aprender um outro idioma, né? Não é algo tão simples. E no dia que eu comprei o curso, eu fiz um anúncio dizendo que eu criava site, mesmo não sabendo nada. E aí, para minha surpresa e desespero, uma pessoa me ligou dizendo: olha, eu quero fazer um site. E eu falei: cara, bora fazer, sei fazer, sou bom nisso. E fui para a reunião. Para vocês terem uma ideia, eu imprimi um desenho de um site num papel e cheguei na reunião com um site impresso. Aí eu falei pro cliente: falei, ó, teu site vai ficar tipo isso aqui. Loucura, cara. E, cara, a pessoa acreditou em mim. E, tipo assim, o site da pessoa deu muito certo. Eu fui aprendendo ali no meio do processo. Assim, eu nem fiz o curso, eu aprendi fazendo o site da pessoa. Cara, o site da pessoa deu bom. Isso tem, cara, mais de 10 anos. E essa pessoa é minha cliente até hoje, só que em outra área. A empresa da pessoa cresceu e hoje eu trabalho ainda como videomaker e hoje eu sou videomaker dessa empresa. Então, pô, só que é outra estrutura. A empresa é muito grande, então, pô, é legal. Tipo, eu fiz parte no começo ali, eles no começo, eu no começo, e hoje a gente cresceu junto. E aí, cara, nesse meio tempo, a minha adolescência inteira eu era artista, eu cantava rap, gostava muito disso e tal. Cheguei a gravar CD.
Tenho meus clipes ali. Esses dias alguém achou meu clipe no grupo ali, foi procurar meu nome pra achar o Channels Cash e explanou um som ali. Eu falei, não faz isso, velho. E Rapaz, aí, essa aí eu não sabia, hein? Eu vou procurar não, Também não. depois. depois eu te mando. E aí, cara, beleza, eu naquele contexto, o nosso brechó também não deu certo, né? Faliu mais uma vez. Na verdade, o brechó eu já tinha começado a ganhar um dinheiro com sites e a gente meio que escolheu, pô, vou ficar em casa e vamos deixar o brechó de lado, que aqui já tá dando uma graninha. Só que, querendo ou não, era uma rendinha a mais pra gente, que a loja dava. Nesse meio tempo, eu e a minha até então namorada, que hoje é minha esposa, a gente entregou o convite de casamento para todo mundo, decidiu casar. A gente teve um problema no brechó, um problema sério ali na loja, com a vizinhança, e a gente teve que se mudar. Era um lugar meio perigoso e tal. E os convites todos entregues, cara. E a gente agora sem grana pro casamento. Tipo assim, 3 meses pro casamento. Aí eu falei pra ela, cara, eu sei fazer rap, vou gravar alguma coisa, eu tinha equipamento em casa de gravação, vou gravar e vou vender CD na rua. Cara, gravei ali em um mês, cara. Fiz tudo, fiz um CD, assim, ó, um álbum. E aí saí pra vender com ela no semáforo. E aí, pô, a gente fez a grana que precisava pro casamento. E ali, pô, eu já percebi que quando tu tem um objetivo grande, a grana aparece, cara. Tipo, tu só precisa ter um porquê. E aí isso foi reforçado também na aula, essa aula que o Thiago também assistiu. E tem muita gente que fala isso, cara. Tipo assim, ó, pô, tu tá sem grana, compra uma viagem. Tipo, a grana vai aparecer, tu vai ter que pagar, tá ligado? E aí, tipo, hoje é um hackzinho aí. E a gente viveu muito isso na prática. Aí, pô, mudou muita coisa, né? Eu vivia naquele contexto ali do rap, tipo, era uma vida totalmente desregrada, ambiente sempre uma loucura. Me converti, tipo, minha vida mudou muito. Hoje eu sou pastor de uma igreja evangélica, tipo, a vida mudou completamente e tal. E nessa época também que eu fazia rap, eu tinha um canal no YouTube onde eu publicava minhas músicas. Cheguei a monetizar um canal há uns 15 anos atrás, só que nunca atingi os $100. Então, tipo, eu nunca peguei o dinheiro, né? Você tem aquele limite ali. Mas, cara, eu sabia que o YouTube era possível. E aí, um belo dia em casa, comecinho do ano passado, depois de já ter tentado tudo no marketing digital, cara, só não tentei drop porque tinha que ter grana para investir e isso eu não tinha. Mas, cara, afiliado, pô, canal no YouTube eu já tive mais de 10 para tentar vender produto de emagrecimento, de um monte de coisa e perdi a conta porque fazia promessa agressiva, dava tudo errado. Um dia eu no YouTube vi um vídeo de um aluno também do clube, que é o Clay, né? Clay ou Clay Oliveira. E aí o título do vídeo do cara era monetizei mais um canal para provar que não é sorte. Aí eu falei, mano, se ele tem um método que é replicável, que ele fez e já deu certo mais de uma vez, então é possível. E aí isso é louco, cara, porque é a mesma coisa que o Thiago viveu no TikTok. Ele começou a ver uma galera que fazia dinheiro com aquilo, e aí tu pensa, cara, se tem gente perto de mim fazendo, então é possível. E isso que pra mim é a virada de chave do clube, cara. De tu estar numa comunidade onde tu vê todo mundo tendo resultado, e aí essa barreira mental já não existe mais. Porque toda a crença de que não é possível vai embora. Porque, pô, tu tá vendo gente todo dia, cara. Então, assim, ó, ainda que tu entre ali e tu não estude tudo que tu precisa estudar, só a mentalidade que aquilo ali te desbloqueia já é o suficiente, cara. Porque tu acreditar que é possível é 90% do caminho andado. E eu até admiro essa fé do Thiago que, pô, eu não consigo ter essa fé dele, cara. Tipo, da gente criar o canal e ele fala assim, ó, em 15 dias a gente vai monetizar esse canal. Eu falava pra ele, vamos, cara, mas por dentro eu falava, não, esse bicho é maluco, cara. Não tem como. E aí, A previsão, lembra da nossa previsão? Era fazer 1,5 milhão de visualização. A sim, gente cara. fez 1 milhão. Aí eu falava, Olha não, aí. cara, Thiago. Aí o Thiago falava pra mim, ó, no primeiro mês a gente vai fazer 100 mil. Aí eu falava, vamos, cara, vamos. Aí por dentro eu falava, não, cara, 50 mil é o teto. Tipo, 100 mil o Thiago tá viajando. E não acreditava, cara. Até quando a gente fez essa aula aí que botava a meta de valor que queria ganhar, eu coloquei ele a 20 mil por mês. Aí o Cassiano pergunta, vocês têm medo ou vocês têm coragem de ganhar 50 mil por mês? Sejam sinceros. Eu falo, cara, eu tenho medo. Não sei o que fazer com esse valor. E hoje eu converso com algumas pessoas no clube e elas falam, eu não sei o que eu faria com esse dinheiro. E eu falo, cara, então descobre como tu vai gastar. Porque se tu não souber o que fazer com ele, tu não vai nem ganhar. Tipo, tu tem que ter definido o que tu vai fazer com o valor e desejar exatamente quanto tu quer.
porque aí as coisas acontecem, né, cara? E aí, cara, em meio a tudo isso, essa história eu já falei algumas vezes ali no clube. No começo do ano passado, a minha esposa teve um problema de saúde. Hoje a gente tem um diagnóstico, a gente sabe o que é, mas na época a gente não sabia. Ela teve uma inflamação intestinal e ela foi para emergência, teve que fazer uma cirurgia de emergência, voltou para casa, teve uma complicação e voltou para o hospital para uma segunda cirurgia. Nessa segunda cirurgia ela ficou na UTI e ela quase morreu, cara. Ela ficou muito mal e eu trabalhando como designer para uma agência, eu no hospital com ela, os patrões de várias agências, né, que uma só eu não consegui me sustentar, me cobrando conteúdo e eu ali preocupado com ela, ali eu pensei, cara, eu preciso trazer uma qualidade de vida melhor para ela. Eu não posso viver preso a isso. Eu preciso fazer isso por ela. E aí essa aula aí fez muito sentido, de eu entender quem era o porquê que eu queria chegar onde eu queria. Aí eu tenho claramente o meu porquê e o porquê era para ela, por ela, para dar uma condição boa, né, cara? Que, pô, sair do hospital, se eu precisasse comprar um remédio, eu não conseguia. E eu pensei, cara, não tem como viver essa realidade. Tipo, eu preciso mudar isso de alguma forma. E sempre pedindo para Deus, né, algo ali para mudar de vida e tal. E aí lá no hospital, na UTI eu não pude ficar com ela, que não pode ficar acompanhante, mas no hospital, no quarto, enquanto ela dormia, eu ficava acordado olhando ela e ficava estudando o conteúdo gratuito ainda, porque eu não tinha dinheiro até então para bancar e eu ficava, cara, eu tô aqui acordado, preciso ficar acordado, vou fazer algo com esse tempo que eu vou ficar estudando. E não parei de estudar nem um minuto, cara. Aí em agosto do ano passado, a gente já em casa, ela bem, eu comprei o curso, dei um jeito, peguei um cartão lá e, enfim, parcelei. É até engraçado, cara, que tipo, a minha vida já mudou completamente e eu ainda nem terminei de pagar. Tipo, tu vê que tá rolando aí, que é muito rápido, cara. Tipo assim, e é engraçado, cara, porque até hoje eu tenho uma caixinha aqui no aplicativo do banco que o nome é Channels, que é o dinheiro que todo mês eu colocava um pouquinho para pagar o curso. E, cara, o dinheiro tá lá ainda, eu deixo ali como um símbolo, eu sempre olho para isso. Tipo, hoje eu poderia pagar isso tipo, tranquilamente, mas eu tenho essa sensação de todo mês tipo, pagar aquilo ali e pensar, pô, cara, é algo que já mudou minha vida muito rápido, é muito louco isso. E aí comprei o curso em agosto, foi em agosto de 2024, e aí até criar coragem, até começar um projeto, foi em novembro. Aí comecei um canal em novembro, e em 11 dias eu monetizei esse primeiro canal, cara. Tipo, Uau. acertei assim, cavei o nicho. E, cara, primeiro dia, tipo, bateu quase R$ 1.000, segundo mil e pouco, aí eu pensei, cara, tô rico. Tipo, loucura, nunca fiz esse dinheiro. Só que como eu já tinha vindo desse contexto de trabalhar como afiliado, já tinha feito tudo de errado nos canais e o meu canal foi derrubado, cara. Porque eu também modelei da forma errada. Tipo, eu fui aquele assim, ó, eu não consumi o curso inteiro, consumi o basicão ali para começar a criar uma conta. Cara, sem modelar, agora eu vou fazer do meu jeito. Sem modelar, né? E modelei de qualquer jeito, meio que plagiei o canal lá e deu ruim. Perdi a conta porque meu histórico também já não era legal e eu consegui ser banido do YouTube para sempre. Cara, agora então tipo assim, me bateu uma deprê, porque, voltando a falar naquele assunto de, pô, tu precisa de dinheiro, compra uma viagem. Eu e a minha esposa, ela saiu do hospital, a gente falou, cara, vamos comprar uma viagem. Aí a gente comprou uma viagem para esse ano, para Argentina. Depois pensei, cara, agora eu preciso trabalhar para pagar essa viagem. E a gente calculou, ó, a partir de novembro a gente começa a juntar dinheiro e todo mês a gente coloca ali um salário, tipo um valorzinho alto, assim, alto entre aspas, né, pra gente ter a grana na data da viagem. A viagem seria agora começo de junho. E aí, todo mês ela perguntava pra mim, e aí, amor, esse mês tu conseguiu colocar dinheiro pra viagem? Eu falei, não, esse dinheiro vai vir do YouTube. E ela, tipo assim, cara, como assim? Que negócio é esse de YouTube? E, pô, eu que já tinha tentado de tudo, não permanecia em nada, né? Já tinha tentado 1.000 empregos diferentes, nada dava certo. E aí, cara, em novembro monetizei esse canal, perdi o canal e me deu uma bad, que eu pensei, cara, esse canal era a minha esperança de mudar de vida, deu tudo errado. E aí, na época, eu tinha conversado com o Darlan, do Gold também, troquei uma ideia com ele, e ele falou pra mim, cara, tu não vai desistir, tu vai continuar,
Tipo, tu vai botar outro canal pra rodar hoje? Eu falei pra ele, não, cara, eu vou ficar uma semana de luto aqui. Eu vou ver o que eu vou fazer e de repente eu nem volte. Vou fazer outra coisa. Que, pô, foi uma dor muito grande. Tinha colocado todas as minhas expectativas ali. E foi um aprendizado pra mim. Hoje eu agradeço a Deus por isso, porque eu coloquei minha expectativa em algo também. Eu creio que a gente não deve fazer isso. Tipo, a expectativa tem que estar sempre em Deus, confiança nele. E claro, ele vai abrir os caminhos para direcionar onde a gente tem que seguir, né? Mas eu tinha colocado toda a esperança só no dinheiro. E tipo, eu me frustrei e aprendi da pior forma que não deveria ser assim. E aí, deixa eu me lembrar agora onde é que eu tava. Tá. Eu ia parar com os canais, ele falou pra mim, cara, tu não vai parar, tu não vai desistir, vamos começar um canal eu e tu. Porque eu não podia mais criar canal no meu nome. A gente começou um canal em parceria, monetizamos esse canal em parceria em 21 dias. Cara, tipo, deu certo. Pensei, pô, então a gente tem a fórmula. Aí eu percebi, cara, tem como replicar. Aí a insegurança já vai embora, que tu percebe, cara, não é na sorte. Tipo, tu aprende um método, tu replica ele, e se tu quiser monetizar 10 canais, só precisa de tempo. É muito fácil de escalar. E aí, cara, foi onde aí a vida começou a mudar, né? Aí, tipo, pô, dezembro já veio o primeiro pagamento, janeiro, aí o canal, até hoje, é um canal que faz ali em média $2.000 por mês, às vezes 3. Aí, pô, ele já me chamou para outros projetos dele que ele já tinha para dividir trabalho. E aí, nesse meio tempo, veio a live que o Cassiano convidou, onde eu conheci o Thiago. E ali, cara, no primeiro dia que a gente conversou, a gente já se entendeu muito bem, assim. Eu tava bem nervoso pra live, chamei ele e falei, cara, vamos conversar uns 10 minutos antes aí, só pra, tipo, só pra eu ficar mais tranquilo. Tava bem ansioso. E a gente conversou e se entendeu super bem. No final, a gente já, cara, vamos botar um canal pra rodar. Aí eu acho que a gente ficou analisando ali, cara, 2 dias o nicho, 3. Não deu nem muito tempo pra pensar, assim. Tipo, cara, vamos colocar em prática e aprender no meio do caminho. E aí a metodologia do Thiago é basicamente o que eu já fazia, de começar um canal com um nicho um pouco mais aberto, não subnichando, e pescar ali dentro qual tipo de conteúdo o público quer assistir. Que às vezes eu creio que a gente começa com esse erro de, eu quero fazer um canal em tal subnicho para tal público falando de tal coisa. E, cara, é o teu público que te escolhe, né? Tipo, o canal, às vezes a gente acha que o YouTube está procurando pessoas para trazer para o teu vídeo. E, na verdade, o YouTube está procurando vídeos para entregar para o público dele. Tipo, o processo é inverso. E aí, ali, a gente entendeu o que as pessoas queriam realmente ver. Aí a gente começou a segmentar melhor e o canal ficou num subnicho só. E, cara, a partir disso, é só sucesso e aprendizado. Pô, o Thiago é mais novo que eu, mas é um cara que me ensina muito. Tipo, a fé dele, primeiramente, chama muito minha atenção, tipo, eu tenho aprendido muito. E a forma dele analisar os resultados é muito legal também. Tipo, dele criar a estrutura ali para começar o canal, pegar a estrutura de quem ele está modelando. E isso eu não era muito bom em fazer. E o Thiago abriu a minha mente para isso. Então, cara, só gratidão. Tipo, a gente começou e deu super certo. E eu vou deixar o Thiago falar um pouco aí, tu também. Mas a história é basicamente essa. Tipo, o YouTube, eu creio que me escolheu. Não foi eu que falei, vou trabalhar com isso. Desde sempre a minha vida encaminhou para isso, cara. Não, boa, gostei de saber da história de vocês dois. Em muitos momentos elas são parecidas, né? A questão de você tá sem condição financeira, você bota uma meta ou vê que, poxa, alguém da família tá precisando, né? Ou chama alguém da família para trabalhar com você também, mas sempre na busca, vocês dois sempre na busca, né? Nunca na zona de conforto. Isso é muito bacana. A mentalidade de vocês também me chamou a atenção, tanto a do Tinago, de botar sempre a meta e não, vambora, 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 né, como o Trentini bem posicionou ali, a mentalidade do Trentini também, de ter aquele porquê em fazer, né, isso também move muito a gente. E aí vocês se juntam, então, nessa live do Cassiano, e vocês resolvem, então, fazer um canal junto, né, porque vocês estavam vendo que combateu de primeira o modus operandi, né, de vocês não só produzirem, mas de pensar também. E o Trentino até começou a já falar um pouco mais, até da dúvida, né, da questão agora, já entrando nesse canal de vocês em sociedade, é que vocês fizeram uma pesquisa até rápida, 2 dias ali. Como é que foi essa pesquisa? Foram 2 dias intensos? Vocês já tinham mais ou menos um nicho na cabeça, uma ideia que gostaria de tirar do papel? Como é que foi esse início assim, de pesquisa do nicho? Pô, agora vamos nós dois falar um pouco sobre. O Thiago me apresentou depois, né, o nicho. Acho que tu já estava dando uma É, olhada.
Aham, isso, eu já tava dando uma namorada, eu já tinha um algoritmo só pra isso, porque sempre que eu vou começar um canal novo, eu crio uma conta nova e eu penso qual que é o conteúdo que eu quero. Aí eu entro, eu assisto um pouco e aí eu vejo como vai ficar a tela inicial, né? Porque aí é como se tu fosse um usuário e o YouTube tá te recomendando. A gente entrou na call, o Thiago queria fazer um canal de terror, se não me engano, e aí eu já não era muito bom nisso, sabe? Eu nunca cheguei a testar, mas não é muito a minha praia, sabe? E aí ele me mostrou uns canais, e aí a gente viu, como é que dá pra gente fazer ali e tal. A gente foi fazendo o processo inverso, e aí surgiu uma thumb desse nicho que eu não tava fazendo uma pesquisa profunda. Eu tava deixando o meu algoritmo vir me entregando para eu entender qual que era o sentido, né, de funcionar ali. E aí a gente entrou, a gente tava na cal, a gente viu isso, e aí nós entramos nessa, pô, olha esse canal, olha esse outro. E aí a gente foi juntando vários canais, né? Porque quando o pessoal fala em remodelar, a maioria esmagadora pensa assim, eu vou pegar um canal que tem 80k de inscrito e eu vou pegar todos os vídeos que estão bons e eu vou só reescrever de alguma forma, nada a ver. Mas eu não penso assim, eu não acho que seja esse o caminho, né? Então a gente pegou muitos canais que eles já eram grandes, tinha tipo assim 20, 30k de inscrito, mas a gente também pegou os piores canais. A gente pegou os canais que acertavam um vídeo e depois eles paravam, eles morriam, e aí a gente pensava, já começou a filtrar ali o que esse cara fez de errado para ele ter um vídeo com 10k e o resto tá com 300 views, 400 views, 600 views, entende? Porque a ideia que a gente tem é que o YouTube ele sempre vai ser constante. Ele não é, né? Ele não vai ser sempre 10k de view. Pode ser que o 10k de view seja um vídeo outlier teu. Só que tu precisa replicar isso pelo menos um pedacinho disso, né? Não 400 views, 400, 600 views. Se está acontecendo, quer dizer que tu tá jogando para um público errado. E aí a gente filtrou o pessoal que era bem pequeno, que estava começando, o pessoal que já estava monetizado e estava acertando um outro vídeo, e o pessoal que já era grande, né? Já tava fazendo 1 milhão e meio de visualização por mês. E aí que veio as metas. E a gente conversava e falava, pô, a gente vai fazer 1 milhão e meio de visualização no primeiro mês. Não chegou a isso, deu tipo assim 1 milhão e alguma coisa. Mas foi muito perto. E de monetizar também, eu falei, pô, a gente vai monetizar esse canal até o final do mês. A gente monetizou em 12 dias, foi bem diferente. E quer falar alguma coisa aí, Thiago? Fala alguma coisa aí. Não, não, cara, foi isso, né? Tipo, eu acho que Aham. essa análise é o que dá o diferencial. De, tipo, tu olhar para canal pequeno, com poucos inscritos, com vídeos recentes que estão bombando e replicar aquele tema. Então não adianta tu pegar um canal ali com 50 mil inscritos, porque a maioria dos vídeos vai dar bom, né? Tipo, já é um canal grande, tipo, vai entregar. Agora, você pega um canal pequeno que tá explodindo e também não modelar vídeo muito antigo. Tipo, pegar o vídeo que deu bom essa semana, de preferência que deu bom hoje de manhã e tu publicar à noite o mesmo vídeo. Então, assim, a gente acredita nesse conceito de backlog, né? A gente tem um backlog, mas a gente também precisa ter a flexibilidade de abrir esse backlog para encaixar ali um conteúdo que deu bom ontem, cara. Tipo, não precisa se prender aquilo. Então, tipo, tu tem que estar atento aos sinais o tempo todo. As métricas estão falando com a gente, né, cara? Não adianta tu querer seguir teu cronograma ali porque tu tem um backlog, só que, pô, se o vídeo que tá dando bom é de outro assunto. Cara, pega o hype do momento, encaixa ali e faz aquele 80-20, então. Tipo, vai publicando um pouco do backlog, mas um ou outro tu pega um viral e joga ali no meio. E aí a gente vai fazendo esses testes. E aí isso de ter poucas variáveis, que foi o conselho que o Thiago deu para o irmão dele, é muito útil, cara. Eu não fazia dessa forma, não conseguia analisar enxergando tudo isso. E aí, quando a gente vai variar algo no canal, hoje em dia a gente varia de pouco em pouco. Cara, então vamos manter o mesmo tema, mas vamos mudar só a expressão da pessoa na thumb. Pô, daí a gente lança ali uma semaninha de vídeo com aquela mesma expressão. Aí, pô, então a expressão não mudou nada. Então vamos voltar para a expressão anterior, mas vamos mudar a cor da fonte. Aí, pô, daí muda um pouquinho e vai testando. Então, cara, isso é algo que dá um diferencial.
Isso Boa. ajuda bastante, né, a gente a manter, mas não ficar só na mesma coisa, né, que eu acho que se a gente ficar na mesma coisa, vai ser sempre o mesmo resultado, né, e a gente pretende ganhar muito mais dinheiro com esse canal. Então a gente tem que testar mais coisa, é normal ter um tempo de baixa, né, justamente porque a gente está testando coisa, mas eu acho interessante isso de a gente testar de uma forma isolada, né, por exemplo, às vezes a gente testa minutagem, a gente sobe a minutagem para, tipo, o nosso canal tem em média 40 minutos. Uma vez ou duas por semana a gente solta um vídeo de 1 hora para ver como vai desempenhar. Inclusive, um dos primeiros vídeos do nosso canal tá entregando até hoje, tá com 200k de view, mais ou menos 200k, 170, 180, não lembro. A última vez que eu vi tava isso aí. Ele continua entregando, entregando, entregando. A gente não fez alteração nenhuma. E ele tá com. E ele foi um vídeo que a gente testou a minutagem. A gente aumentou para 50 minutos, se eu não me engano. A gente começou com meia hora, mas o plano era fazer, tipo assim, histórias de 1 hora. Só que as de 1 hora não desempenharam tão bem. Então a gente tem que ver se o público quer consumir também, né? E assim, o nosso público lá no Analytics, eles consomem conteúdo de 1 hora. Mas não quer dizer que o nosso canal vai entregar para conteúdo de 1 hora, né? Essa parte não tem como saber. Então a gente tem que testar e tirar nossas conclusões, né? Não, boa, boa. Gostei de saber. E, aliás, só. A gente começou a falar com cada um de vocês, tem acho que 5 minutos, já foram tanta sacada, tanto insight aí pra galera. Cara, não tem explicação, não. É muita. Vocês estão entregando só o ouro, não. O ouro, a prata e o bronze aqui. Incrível. E essa questão a estratégia de vocês, ainda falando, dessa questão da modelagem, né? Estudando, né, os nichos, os outros canais também do assunto, tanto os menores até os maiores. Agora que vocês estão com o canal já tracionado, né? Pô, já bateram mais de 1 milhão de views aí, né? Tiveram o resultado aí impactante que a gente mostrou no início, 45 dias de monetização. Vocês ainda fazem essa pesquisa de mercado, assim, nos outros nichos, para modelar temas, modelar a ideia do vídeo em si, ou vocês agora só se automodelam, né? Já entenderam o que o público de vocês querem e vão levando com o que o público de vocês já gosta? Como é que fica essa questão hoje, com o canal já engajado, já estruturado? Hoje a gente tem uma call semanal onde a gente tira para fazer todos os títulos de vídeo daquela semana, todas as premissas, né? E é um processo bem detalhado, cara. Tipo, a gente dá muita atenção ao título. Eu acho que o que a gente dá mais atenção ao canal é a premissa, porque às vezes a gente fala de CTR e a gente fala de thumb, mas CTR é a ideia do vídeo, né, cara? Não é só thumb, é tipo, tu tem uma ideia boa, algo fora da caixa que a pessoa vai olhar e vai falar, cara, eu preciso assistir isso aqui para saber o que acontece. E aí nisso a gente investe muito tempo, cara. É claro que todo o processo é feito com cuidado, mas essa parte de título é onde realmente a gente para junto. E, cara, às vezes a gente faz a call ali pelo Google Meet e, pô, a gente precisa reiniciar 3 vezes a chamada porque ela vai durar 3, 4 horas, sabe? É. E aí a gente fica nessa, cara, mas a gente analisa assim o que tá dando bom em outros canais. A gente tem uns, claro, que a gente já bate o olho no nosso, a gente já sabe as palavras-chave que vão dar boa. Então, tipo, tu começa a ter esse feeling, mas é importante sempre modelar e pesquisar. O Thiago gosta mais dessa parte. É ele que faz, então acho que ele vai saber explicar melhor aí essa parte de análise. Boa. Cara, nas primeiras semanas ali, quando a gente acertou e já tava quase monetizando, a gente fez uma call. Eu lembro que eu sou muito de conversar com o GPT, né? Eu gosto muito de conversar com o GPT ali, botar métrica para ele, botar o que tá acontecendo no meu nicho, por exemplo. Eu gosto de analisar thumb, eu junto um monte de thumb, assim, eu pergunto para ele tentar conectar os pontos, o que funciona, o que não tá funcionando. E em uma dessas call, eu tava conversando com o GPT de uma forma, tipo assim, eu quero testar mais coisas. Eu preciso fazer com que o meu canal seja o melhor entre esses aqui. E aí a gente juntou vários canais, tinha canal que era muito bom, tinha canal que era mais ou menos, e tinha os canais ruinzinhos. E aí eu pedi para ele analisar todas as informações, pedi que tipo de emoção evocava no público-alvo, que dá para falar, será um público-alvo, mulheres, histórias emocionantes, né? Mulheres, 60 a mais, americanas, com medos de tal coisa, se eu falar os medos aí, daí já
a gente abre o canal. Mas enfim, isso é importante porque chega um ponto da vida das pessoas que elas começam a ter uns medos diferentes. Por exemplo, a gente pode ter medo do YouTube acabar e nós não ter mais dinheiro. Só que um velhinho, ele pode ter medo da família dele abandonar ele, ou dele se tornar obsoleto. E isso eu aprendi conversando com o GPT. E aí eu sempre juntei muitos canais para fazer essa análise. Eu perguntava que tipo de emoção explora, qual a vulnerabilidade do público, muita coisa que eu aprendi nos prompts da Hannah, em outros prompts que eu vi no Club. Mas eu fui conectando os pontos e agora, tipo assim, eu faço uma análise mais minha mesmo, né? Eu vou colocando várias coisas que eu quero saber. E aí, conversando com ele, ele falou que o ponto do nosso canal, eu comparei todos eles com o nosso. O ponto do nosso canal é que a gente era muito fechado. E é bom isso, a gente vai ganhar dinheiro, só que vai chegar no limite. E a gente não vai conseguir mais fazer, não vai conseguir fazer mais que isso, entendeu? Porque a gente tava subnichando muito. E aí a gente deixou para fazer, tipo assim, toda semana testar premissa que foge do nosso conforto. Só que a gente sabe as coisas que funcionam. Por exemplo, tem vídeo que a gente bate e dá risada, a gente vê a premissa, dá risada e pensa assim, pô, eu acho que ficaria bom desse jeito. E a gente faz numa leveza, assim, dando risada mesmo. Pô, eu acho que ficaria melhor se a gente colocasse essa palavra ou essa palavra, entende? Então, às vezes, uma palavrinha, assim, ela realmente muda a maneira como o teu conteúdo vai entregar. Porque às vezes pega na emoção da pessoa, de fato. Tipo assim, se for uma afronta de alguém com uma velhinha, por exemplo. Se você colocar uma palavra forte, ao invés de uma palavra normal, assim, por exemplo, ela me chamou de aleijada. A pessoa já ficou, que isso? Que isso? Entendeu? Mas a gente não faz essas histórias que é muito bizarra. Por exemplo, tem gente que faz história sobre abuso e não sei o que lá. A gente corre longe disso. E tem gente no nosso nicho que faz isso. Mas beleza. A gente não quer fazer isso. A gente não vai fazer isso. O Arejado aí é só um exemplo que seria chocante, né? Então a gente tenta ser mais chocante possível, só que dentro das políticas. Entendeu? Sem pegar esse lado muito negativo nas pessoas. Às vezes é isso. A única coisa que muda de um título para o outro é uma ou duas palavras. Ou muda, por exemplo, o antagonista uma palavra, entendeu? Então a gente já fez muito vídeo que é praticamente idêntico. A gente só mudou o antagonista, o acontecimento e a palavra de efeito, porque a gente sempre tem uma palavra de efeito, sabe? Ok. E é Caraca, isso aí. quanto insight maneiro. Cara, muita informação. Pera aí, deixa eu concatenar esse 10, deixa eu botar no lugar. É muita informação de qualidade aqui. A gente tá com 2 feras aqui dos canais anônimos. Deixa eu respirar. Vamos lá. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhum segredo, né? Ou talvez o único segredo seja trabalho. Vocês trabalham, pesquisam bastante, né? Uma vez por semana vocês falam em call, às vezes de 3, 4 horas, pensando nos títulos, né? Botando ali a importância máxima, a atenção na premissa, né? No tema, nos títulos, porque realmente, como vocês falaram, sem tema não tem clique, né? Não tem ninguém assistir vídeo, não tem dinheiro caindo na conta, não é mesmo? Eu gostei muito de vocês mostrarem aqui a importância, dar essa ênfase aqui na premissa e no tema. E não só nisso, nas estratégias também. Mas agora, falando um pouco mais de partes mais técnicas, assim, qual é a frequência que vocês fazem hoje no canal de vocês? Frequência de vídeo? São 2 vídeos por dia. É trabalho, hein? É É trabalho. bem trabalhado. E como é que vocês então dividem essa produção? Vocês dividem entre vocês dois? Vocês chegam a delegar para terceiros? Como é que fica a produção hoje em dia do canal de vocês? Por enquanto, na produção. Quer falar, Ti? Não, a gente ainda não delega, mas eventualmente o que eu acho que o mais importante, o coração do canal mesmo, é a ideia. E o restante é replicável, né? A gente consegue replicar, mas a ideia, eu acho que é o ponto-chave, assim. E é por isso que a gente bota tanta energia nisso, né? Boa. Para fazer título melhor, para testar mais coisas, etc. Então, a parte da edição é muito simples. Eu não sei se é que é um conteúdo que está lá dentro do clube, né? De um aluno, tem o Arthur Martini. Se você estiver vendo isso, eu sou eternamente grato pela aula que você largou lá. Quando eu entrei na Channels, eu vi que ele soltou lá que tinha assim
tinha feito 30k. Eu pensei, meu Deus, o que que esse cara tá fazendo? Pra ele tá fazendo 30k no mês. E aí, no outro dia, ele foi lá e soltou uma aula completa, assim, todo o processo dele. 10 minutos. E aí, ali eu aprendi a editar da maneira como ele edita. Eu não sei se é a mesma maneira que ele usa hoje em dia, mas era muito simples. E eu pensei, não pode ser que eu vou conseguir fazer um vídeo tão rápido. E aí, passou todo o tempo, na época não era tão rápido, porque meu computador era muito ruim, e aí eu investi uma grana forte num computador, e agora um vídeo desse eu edito em uns 15 minutos, por exemplo. Tipo, é muito rápido mesmo. Então é um negócio bem delegado, mas eu tô fazendo ainda. A gente dá muita ênfase no título, o Thiago cuida dos roteiros e da thumb, eu edito e eu posto daqui daí. Cara, e o roteiro também é bem simples de fazer, na verdade. E também o meu roteiro é baseado na aula do Arthur, cara. O Arthur é incrível, né, mano? O Arthur, pô, o filho dele nasceu é sexta-feira, eu acho, sexta ou sábado. O Arthur mandou um abração pra ele, irmão nosso também. Foi. Mas, cara, o meu trabalho com o Thiago é isso. Eu faço tudo que é relacionado à escrita do canal ali, né? Tipo, descrição, roteiro. Às vezes, frase da thumb, dá uma mudadinha do título, aí eu faço alguma coisa. E edição e criação de imagem fica com o Thiago. Mas é um trabalho bem leve, cara. Eu e o Thiago, a gente se dá super bem. Aliás, todas as parcerias ali com o pessoal do clube deram muito boas, cara. Isso é incrível, o ambiente, assim, tu vê que hoje eu tenho um canal com o Arthur, tenho um canal com o Darlan, tenho um canal com o Thiago, e tudo flui, cara. Tipo assim, é uma confiança que a gente consegue ter um no outro, e foi algo legal também, né? Porque querendo ou não é um trabalho solitário, né, cara? Tipo, a gente está na frente do computador o dia inteiro, e é bom a gente ter esse ambiente para conversar, tipo, trocar ideia, e tem sido uma experiência bem massa, cara. Às vezes pô, eu nem concluí, né, a minha história ali, mas, tipo, eu cheguei de viagem sexta-feira, essa viagem ali que a gente Na estava no Argentina? Boa. cara, e, tipo assim, aquela luta toda para pagar, tipo, foi pago com, pô, um mês do YouTube e sobrou, então, cara, é bizarro, né? E aí, para a viagem, eu precisei estruturar, tipo, todo o backlog, e aí, cara, então, se eu tinha que publicar 30 vídeos nesses 15 dias, pô, se tornaram então 60 vídeos, né? E aí, só que assim, um ajudando o outro. Pô, Thiago, hoje eu não consegui ajudar no título, tu consegue fazer aí? Então, tipo, tem essa ajuda das partes, né? Eu acho muito importante ter essa confiança e esse espaço saudável entre a gente, cara. Isso é muito bom. Pô, cara, que maravilha. Aproveitar então, mandar aqui também a gratidão e a lembrança, o abraço para pessoas que vocês disseram aí lá da nossa comunidade Channels, o Darlan e o Arthur. Arthur foi papai agora, então parabéns, amigo. Um beijo aí da equipe da comunidade Channels para vocês aí. Com certeza a ajuda de vocês fizeram virar várias chavinhas, inclusive a dos dois aqui que estão com a gente hoje. É isso aí, a bola de neve da positividade, do karma, do bem vai sempre aumentando. Inclusive, Trintini, você, cara, na sua fala, você me fez agora, me deu uns insights aqui, que olha só que incrível, né? Às vezes as pessoas elas se limitam, né, achando que tem um problema e que por causa daquilo não pode avançar. Poxa, você é um cara que foi banido do YouTube, cara. Você não Uhum. pode mais criar canal e você tem suas parcerias, sociedades com pelo menos três pessoas, né? E tá monetizando e fazendo, ou seja, isso não foi um impedimento, não é um impedimento, cara. Isso aí, incrível. Um Cara, insight e que eu ia assim, trazer ó, aqui. as minhas parcerias são com pessoas que eu admiro, de pessoas que eu olhava no clube e pensava, cara, eu quero ser igual esse cara. E aí hoje os três caminham comigo, né, cara? Tipo, um deles está Incrível. aqui hoje. E isso é muito massa, cara. Porque eu penso hoje, se aquele meu primeiro canal tivesse dado certo, eu não ia ter essa mentalidade de empreender, de delegar. Eu não sabia fazer isso, cara. Eu sabia que eu queria fazer um canal e eu queria ganhar dinheiro. E como o meu deu errado, eu me juntei logo de cara com o Darlan. Pô, o Darlan já tinha estrutura, já tinha equipe. Essa semana passada agora, um canal meu e do Darlan, pô, a gente bateu 100 mil inscritos. Foi um projeto que o cara me chamou quando ele já tinha mais de 50 mil. E aí, tipo, eu vejo a generosidade, né? Tipo, ele não precisava disso, cara. Ele me chamou por parceria e o canal, graças a Deus, melhorou, tipo, tá indo bem. E nada disso teria acontecido se o meu primeiro não tivesse dado errado. E aí, pô, essa que é a virada, cara. Tipo, tu enxergar no problema ali uma maneira de tu crescer e ser melhor ainda. Então, assim, ó, hoje
se eu pudesse voltar no tempo, cara, eu ia torcer pro meu canal cair de novo, eu ia fazer de tudo pra dar errado, pra eu conhecer gente que eu conheço hoje. Boa, muito bom, muito bom. Inclusive, caiu lá pra gente no nosso grupo lá, a pergunta que você fez, né, sobre a plaquinha, se dá pra entregar para 2 pessoas, né, Ah, foi desse sim. canal aí, né. Ah, É, agradecer. plaquinha dos 100K, muito bom, muito bom. E das ferramentas, então, que vocês estão usando aí para o canal de vocês? As ferramentas de IA, pode falar pra galera? Pode liberar? É isso aí, a gente também precisa falar, né, Thiago, que a gente gasta uma grana para manter o canal aí, total de R$ 50 por mês. É isso. Tá caro, tá caro. É muito custo, baixo retorno. Mas a gente usa o Cloud aí, um GPT que eu já pago aqui para mim, então eu utilizo esse GPT. A gente usa o Cloud para produzir os roteiros, né? O GPT para fazer essas análises. Eu gosto mais do GPT, eu não curti muito o Cloud. Agora eu estou testando o notebook LM da Uhum. Google. Eu vi as pessoas falando sobre, e aí eu tô me aventurando. Ainda não consegui extrair nada de interessante ainda, mas eu acho que é só a questão de se familiarizar com as respostas da ferramenta e conseguir extrair mais, né? Mas é isso aí. O Leonardo AI também, mas o Leonardo eu já pago para minha outra operação aqui. Eu tenho outro canal monetizado também, que me rende bastante. E aí eu pago o meu editor que mexe lá. E agora, os próximos passos entre nós aqui é subir mais canal, mas sempre com calma. Eu acredito muito nisso de eu não quero ter 10, 15, 20 canal, sabe? Eu acho errado isso. Eu quero ter um mínimo de canal possível, trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo que der para ganhar. Mas lógico, se tiver que trabalhar muito mais, a gente vai fazer isso, né? Mas a ideia é fazer esse 80-20 aí, né? Ter pouco canal, só que canais que acertam muito bem, entendeu? Boa, E é isso aí. boa. Também gosto dessa mentalidade aí de menos canais e com mais resultados. Pra edição, CapCut, Filmora? CapCut. Para gerar as Boa, vozes também, CapCut Web. boa, boa. O CapCut, cara, a questão de voz também é muito bom. CapCut é incrível, né? CapCut GPT, uma duplinha aí muito boa. E, Tinago, você começou então, entrou nesse assunto sobre o futuro, né? A questão dos canais, claro, você ter uma rede de canais, mas uma rede de canais enxuta, né? Que poder te trazer o máximo de resultados. O que vocês pensam para essa sociedade de vocês, para daqui a 6 meses, um ano? Cair para dentro, né, daquele all-in nesse canal de agora, é chegar a criar, duplicar, criar mais um, já que vocês estão também trabalhando, já chegaram a conversar a respeito entre vocês, como é que tá isso? Já. Eu tô. Na verdade, eu preciso de uma máquina nova, né? O que acontece? O YouTube tem essa questão de ele marcar a gente. É teoria da conspiração, não é? Aí eu acredito que quanto menos canal você tiver, o teu histórico vai ficar melhor com ele, né? Eu já tive amigo meu que foi banido por spam, então eu tenho um pé atrás também em fazer muito canal, sabe? Em ter que postar muito vídeo. E aí eu já reduzi a quantidade de vídeo que eu posto no meu canal principal, que era em espanhol. Agora ele é meu canal secundário e o principal é a nossa sociedade aqui. Mas enfim, eu já diminui a quantidade de postagem que eu faço nele. Eu vou tentar delegar 100% ele. Eu, por exemplo, vou ficar só com a questão de uma vez, duas por semana ali desenvolver as ideias, né? Tornar mais replicável ainda o negócio eu já nem boto a mão quase, mas buscar mais automação para isso também. O Gold me abriu a mente para automação. Eu comecei a conversar muito com o GPT, dar minha estrutura para ele e perguntar em que linguagem eu posso fazer isso, com que ferramenta eu posso fazer isso, enfim. Mas eu acho que o que a gente conversou é eu resolver isso aqui primeiro, né? De ter uma máquina a mais e um IP diferente, para não tomar esse flag do YouTube aí e a gente conseguir subir mais canais. A gente não tem um número exato de canal, mas porque a ideia é fazer a menor quantidade possível render a maior quantia de dinheiro possível. Né? E como a gente está no início do ano, a gente está na pior fase para produzir conteúdo, né? É a pior fase da criação de conteúdo e o negócio está indo muito bem. Eu acho que até dar um ano do nosso canal aí a gente já vai ter feito 1 milhão e alguma coisa assim. Uma métrica Boa. conservadora, né? Não, boa. E você, Trentini, mesma mentalidade, mesma ideia? Mesma visão, cara. Não quero também me encher de trabalho.
perturbar o meu mental. Como eu te falei, eu gosto dessa vibe de manter a minha tranquilidade, cara. Eu sempre fui aquele cara que, para ter uma ideia da loucura, eu gosto de acordar 5 horas da manhã para ficar 2 horas olhando pro teto e pensando na vida. Eu preciso ter esse tempo, cara, de paz assim. E não adianta, né, eu sair tipo de uma vida CLT para ser escravo da minha empresa agora. Não, meio que não faz muita diferença, né? Faz diferença na quantidade de dinheiro, mas a vida continuaria a mesma loucura. Então, e assim, essa questão de saúde da minha esposa também abriu a minha mente para o que realmente é viver. Tipo, não é juntar dinheiro, cara. Pô, a gente tem qualidade, tem aquela segurança ali de ter a grana, mas às vezes a gente só põe gasolina no carro e sai domingo para tomar café da manhã olhando para a praia e é o nosso rolê. E, pô, se eu tiver cheio de canal, não vou conseguir fazer isso. Então, a ideia com o Thiago aí é essa, né? A gente ter mais um, quem sabe 2 canais ali rendendo bem e a gente consegue ficar tranquilo. Boa, boa, muito bem. Agora eu quero respeitar o tempo de vocês, né? Já se encaminhando para o final aqui, eu gostaria de fazer um bate-bola aqui rápido com vocês, perguntas e respostas. Aceitam? Bora! Pô, então eu queria saber de cada um de Bora. vocês, me fala um grande sonho que vocês têm. Separado, claro. Agora a questão pessoal mesmo. Um grande sonho. Eu tenho vários sonhos materiais, né? Mas eu quero muito conseguir proporcionar as coisas boas da vida para minha família, assim. Não só pelo material, por exemplo, comprar casão, comprar, enfim, mas poder proporcionar experiências, entendeu? Para minha família e para minha futura família também, né? Eu quero conseguir ter uma vida estável, questão de, tipo assim, eu posso ir para onde eu quiser sem me preocupar com nada, questão financeira, né? Acho que a gente cresce num ambiente assim, então isso fica enraizado na nossa cabeça, né? A gente tem que lutar muito para quebrar essas crenças. Então, dos meus maiores sonhos assim é ter essa liberdade de e eu já estou vivendo isso numa proporção menor, né? Já estou ganhando muito bem, eu já consigo pagar, por exemplo, se acontecer algum imprevisto, eu pago e não me preocupo com nada, sabe? Então eu quero conseguir perpetuar isso para as futuras gerações também, né? Não só para mim. Cara, eu já tô vivendo um sonho, tipo, isso que a gente tá conseguindo fazer, pra mim já é uma bênção, mas eu tenho aquela meta de ter uma cabaninha no meio do mato, pra pensar na vida. E é um grande objetivo, assim, desde quando eu entrei. Eu tenho uma foto ali da cabaninha que eu quero e tal, e é um sonho. No É mesmo? início, no início do canal, aí eu falei pro Thiago que esse canal ia fazer eu comprar minha chácara. Eu quero muito ter uma chácara, assim, também, num lugar mais remoto e tal, sabe? Caraca, Esse que maneiro, eu- maneiro. Até nisso vocês batem, interessante, interessante. Fale, por favor, um mentor de vida que vocês tenham. Cara, pra mim, Jesus e de trabalho, gratidão total Cassiano, né, cara? Mas assim, tipo, até falando de propósito, né, com relação a Jesus, hoje eu não preciso mais do meu trabalho, o que eu fazia como designer, e eu continuo trabalhando com clientes que eu quero compartilhar o evangelho. Então, tipo assim, eu tenho esse objetivo e esse privilégio de poder trabalhar hoje por um propósito. Então, nos lugares que eu estou hoje, não é por dinheiro, é para poder conviver com pessoas e, de alguma forma, plantar na vida delas aquilo que eu recebi, sabe? Maravilha, benção, muito bom. Cara, eu admiro muito meu pai, assim, ele passou por muita coisa na vida dele, sabe? Muito novo ele teve meus irmãos gêmeos, né? Com 23 anos aí. E aí com 33 ele teve eu. Então ele já tá com um pouquinho mais de idade e tal. Eu admiro muito tudo que ele passou na vida. E então eu vejo ele como um dos grandes responsáveis pelo Tinago, né? Pelo Thiago, como ele é. E o nosso grande Cassiano, né? Cassiano, pô, muito antes de eu entrar na Channels, ele já influenciava a minha vida aí. Eu já assistia os Channels Cast, eu já seguia ele no Instagram, acompanhava ali as suas palavras diárias, né? Eu acho que. Isso é um negócio que eu gosto muito do Cassiano também. Volta e meia ele posta alguma coisa no Instagram, assim, que ressoa sobre Deus, sobre a vida, enfim. Muito bom, muito bom. Agora eu quero saber, pergunta polêmica, hein? Um nicho que vocês nunca entrariam. Eu não entraria em nenhum nicho que envolve famoso. Que envolve Boa. a imagem de terceiro. Eu já descobri muito canal que é muito grande, que faz muito dinheiro.
muito dinheiro. Mas eu não vejo como algo sustentável, assim, sabe? A longo prazo. E a longo prazo eu falo, tipo assim, uns 5, 10 anos. Provavelmente isso aí vai matar teu histórico com o YouTube, eventualmente, e pode ser que a fonte seque, né? Por mais que você Boa. faça os seus 150 mil, 200, 300 por mês, em algum momento isso pode acabar. Eu prefiro ganhar 30k por 20 anos do que o negócio acabar em 1 ou 2 anos, entendeu? Então, eu já tinha entrado nesse nicho. Entrado, né? Eu só não fui de cabeça. Tava vendo muito canal subindo num nicho aí que é de política. E aí eu subi 3 vídeos disso. Os 3 vídeos entregaram muito bem. E aí eu excluí o canal, eu excluí tudo. Porque mantendo safe, né? Mantendo safe. Boa. Trentini, meu Eu não- amigo. Cara, eu não entraria em nicho religioso, tipo, pra falar algo que eu não acredito, sabe? Tipo, por grana. Às vezes assim, a gente vai pra algum caminho que, tá dando bom, eu não acredito nisso, mas eu vou fazer. Só que eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Igual o canal de saúde, cara. Tipo, às vezes você vai falar algo pra pessoa ali, mas pode prejudicar ela. Então tem nicho que você tem que ter muito cuidado. Eu tenho canal de saúde, mas pô, feito com bastante responsabilidade. Aí tu pesquisa bem, tipo, pra ver o que você vai falar e tal. E eu tenho um de religião também, só que eu sou autoridade. E aí, tipo, o meu canal como pastor, né? Então isso pra mim é de boa. Boa, bora. Agora, para finalizar, uma thumbnail boa é uma thumbnail. Que toca na ferida e não mostra a solução. Sempre deixa um mistério e balança as emoções da pessoa. É, O mínimo que você tem que ter na thumb é isso. mais um ouro é entregue pela dupla Tinago e Trentini. E bom, já agradecendo publicamente aqui a disponibilidade de vocês, meus amigos, muito obrigado. E também parabenizando agora também publicamente, parabéns pelos resultados incríveis do canal de vocês agora, né, em parceria em sociedade. A gente tem aquela frase, é só o começo, muita coisa vai acontecer ainda, com certeza a meta do 1 milhão vem ainda até o final do ano, né? Vamos aproveitar no final do ano aquele gás que o YouTube dá pra gente. Vamos fazer acontecer. Eu queria que vocês deixassem uma frase, uma mensagem para a nossa audiência aqui, que foi com a gente até agora, aquele pessoal que assiste aqui para se motivar, né? Para ser instigado, pessoas que até já começaram o projeto no YouTube, mas ainda não tiveram ainda um resultado que queria. Que palavra, que mensagem vocês deixariam para a nossa audiência? Olha, eu diria para colocar Deus na frente de tudo, primeiramente, e também para, cara, ter essa noção de que vai dar certo se tu for persistente. A diferença de alguém que dá certo e de alguém que dá errado é que o que deu certo é muito teimoso, cara. Na live com o Cassiano, eu falei lá sobre o tempo que eu estava disposto a colocar nisso. Eu fui um rato de Channels Cash, cara. Eu assisti de todo mundo. Então, tipo, antes de trocar ideia com o Thiago, eu já tinha visto o episódio dele e de todos os outros. A partir do momento que eu percebi que aquilo era uma possibilidade muito real, eu estabeleci o prazo para dar certo, o mesmo prazo que eu ficaria numa faculdade. Tipo assim, pô, se eu vou ficar numa faculdade 4 anos, em algumas 7, 8 anos, para no futuro eu sair da faculdade e ter que procurar um emprego na área, cara, eu vou ficar 4 anos fazendo canal e dando errado, porque se nesses 4 anos um der certo e vai dar, eu vou estar ganhando melhor do que o juiz que eu queria ser quando eu era criança. Então, cara, é tipo assim, não tem opção de desistir. Que aí não tem como dar errado, né, cara? E aí, pô, foi muito antes disso. Eu levei 6 meses para ter o resultado que eu queria. E ainda assim eu estava disposto. E também aqui ficou um insight, cara, de desapegar se não estiver dando certo. Às vezes a gente acha que o primeiro canal que vai criar é o que vai mudar a tua vida. E, pô, eu acho que eu fiz 7 canais desde que eu entrei no clube. Eu tentei uns 7 ali, 6, 7. E aí não ia. Mas, cara, só precisa acertar um. Aí tu acertou um, tu aprende como é que faz e já era. Então, meu plano inicial era, eu tinha isso bem detalhado. Eu vou ficar 3 meses em cada canal. Fiquei 3 meses em um, não deu certo, eu vou começar o outro. Cara, em um ano eu vou ter 4 canais para testar, né? Então, tipo, ao longo desses 4 anos aí, pô, são, sei lá, 16 chances de dar certo. Um deles vai, cara. Então, tipo, é isso. Boa, gostei. Tinagão? Cara, eu acho que o principal aí da nossa jornada é você se cercar de pessoas que pensem como você, que já estão onde você tá, ou que vão percorrer o caminho contigo. Seja maior do que as tuas desculpas, porque isso aí é um negócio forte. A gente
vai conseguir arrumar desculpa para qualquer coisa. E, como o Thiago já falou, ter um porquê, porque o porquê vai fazer tu vencer a tua desculpa e te dar um gás sempre que tu precisar para tu conseguir perseverar, né? Porque o caminho, ele não é difícil, ele não requer muito conhecimento técnico, mas tu vai precisar ser mais aberto, tu vai ter que tentar se conectar com as pessoas, mesmo a uma distância enorme. Por exemplo, a gente mora cada um em 3 cantos diferentes do Brasil, então você tem que conseguir se conectar com as pessoas, mesmo estando distante. E a perseverança, a resiliência, tudo isso. O jogo é mental, né? Como diz o Cassiano, porque tecnicamente o que a gente faz é muito fácil. Top demais, meus amigos Thiago e Trentini, os Thiagos, adorei, inclusive aproveitar aqui o gancho que eles deixaram no final, comenta aqui embaixo, desistir não é uma opção, né? Vamos começar aqui a manifestar o nosso resultado, nossa resiliência e aproveitando também o insight que eles deram, se cercar de pessoas é uma chave importantíssima para o seu sucesso, tá aqui no primeiro comentário fixado o link para você começar com o nosso time. Eles vão te entregar aqui as opções que a gente tem dentro da Channels. Faça parte dessa comunidade, estaremos te esperando lá, tudo bem? E é com esse episódio incrível aqui que eu com certeza saio muito mais inteligente do que eu entrei, que a gente se despede. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!